gente, tudo bem? Vamos falar sobre os fungos, esse reino pouco explorado e cheio de coisa bonita, cheio de coisa interessante para a gente. Existe um ramo da biologia que estuda os fungos que é chamado de micologia. Então, o micologista ele estuda as propriedades, as estruturas, as funções dos fungos. E a gente vai estudar hoje um pouquinho sobre eles, tá? Os fungos são seres eucariontes, lembrando que lá na nossa dica, né, Maria precisou fugir para o Araticum, apenas o reino Monera é um reino de seres procariontes, todos os outros são seres eucariontes, quer dizer, possuem uma carioteca envolvendo o seu material genético. São eucariontes, podem ser uni ou pluricelulares ou multicelulares, eles são heterótrofos por absorção, não conseguem produzir o seu próprio alimento e eles absorvem do solo aquilo que eles precisam. Gente, antigamente os fungos estavam incluídos no reino das plantas, no reino plante. Por quê? A sua estrutura, aquele cogumelo bonitinho que a gente costuma ver nos desenhos animados, existem estruturas no solo que parecem cordões e se assemelham a raízes, assemelham-se às raízes das plantas. Ali são hifas que vão ajudar na fixação e absorção dos nutrientes do solo. Por isso que foi colocado lá. Só que existe uma função muito importante nas plantas, né, lá no reino plante, que é a fotossíntese. E eles não fazem fotossíntese, eles não são autótrofos, eles são heterótrofos por absorção. E depois foi tirado e foi colocado no reino só para eles, tá? Uma coisa importante também é que eles armazenam glicogênio. Assim como nós animais armazenamos o glicogênio como fonte de energia, eles também armazenam esse glicogênio. Então, eles são eucariontes, uni ou pluricelulares, heterótrofos por absorção e armazenam glicogênio. A parede celular deles é formada de quitina, a mesma quitina, aquele carboidrato do tipo polissacarídeo que está lá nos artrópodes, né, que a gente viu. Eles são importantes para a formação de antibióticos, inclusive o primeiro antibiótico lá, depois da Segunda Guerra Mundial, o primeiro antibiótico foi a penicilina, que foi produzida foi por acaso, através de um fungo do gênero Penicillium. Eles também são importantes porque eles funcionam como fermentos biológicos. São todos eles? Claro que não, né? São específicos. Fermentos biológicos, aquele que é utilizado para fazer o pão, não é aquele fermento químico, não. É um fermento biológico. Ele pode vir em grãos, ele pode vir em tablete. É um cheiro bem peculiar, um cheiro bem forte. Alguns são comestíveis também, então tem que ter muito cuidado, não pode, eu vi um cogumelo, é bonito, eu vou comer, não pode, porque esses cogumelos eles podem trazer substâncias tóxicas, então só pode comer se realmente souber a procedência e souber que é comestível, né? Ter certeza que é comestível. A gente encontra também nos supermercados esses cogumelos. E também é muito utilizado para a fabricação de queijo, o gorgonzola, o roquefort, que tem um cheiro também bem peculiar. Exemplo desses fungos são os bolores, que são esses mofos que agora está tendo demais na casa da gente, né, por conta da umidade. Eles gostam de umidade, eles gostam de local úmido. Esse local úmido, de preferência que seja um local mais frio. Por isso que agora nesse período que está mais frio, as paredes ficam mais úmidas, a gente encontra esses mofos do tipo bolores. Existem também os cogumelos, que são aqueles bonitinhos, que parecem um chapéuzinho, né? Um guarda-chuvazinho bonitinho. E as leveduras, que são os fermentos, são utilizados para fazer os fermentos, ok? Então essa é a nossa primeira parte sobre os fungos. Bom, gente, eu deixei essa parte aqui um pouquinho separada para a gente falar dessa função muito importante dos fungos e que também é muito cobrada. Existem duas funções muito importantes dos fungos, que é a formação de micorrizas e a formação de líquens. As micorrizas são a associação de fungos mais raízes das plantas.
Existe uma relação mutualística, quer dizer, há uma ajuda mútua, os dois se ajudam. Tanto o fungo ajuda as raízes, como as raízes ajudam os fungos. Como é que isso acontece? Os fungos, eles penetram ali nas raízes das plantas. Isso aqui é muito comum acontecer nas leguminosas. E a raiz protege o fungo. Em contrapartida, esses fungos, eles vão ajudar na absorção de nutrientes, ajudam na na absorção de nutrientes para as plantas. Essas micorrizas, elas são muito importantes, tá? Outra coisa muito importante, que é a mais cobrada, são os líquens, que é a associação de fungos com algas. Essas algas, elas podem ser tanto do reino protoctista quanto do reino monera, lá no caso das cianobactérias. No caso dos líquens, o fungo protege a alga e a alga alimenta o fungo. A alga, a gente já viu que o fungo é heterótrofo por absorção, então a alga produz o seu alimento e ela compartilha com o fungo, tendo em vista que o fungo está ajudando, dando proteção. Uma coisa muito importante, os líquens, gente, são aquelas manchas que a gente vê nas árvores, nos troncos de árvores caídos ou não. São manchas que começam meio acinzentadas, podem ser esverdeadas, alaranjadas, rosadas, depende do tipo de ser vivo que está lá. Uma coisa muito importante é que os líquens são bioindicadores de pureza. Onde tem líquen significa que é um local onde tem um ar puro. Então é muito importante como bioindicador. Outra coisa muito importante dos líquens é que eles são pioneiros na sucessão ecológica. O que é que isso quer dizer? Se acabar tudo, não tiver mais nenhuma árvore, morreu tudo, não tem nenhum ser vivo, eles vão ser os pioneiros, eles vão ser os primeiros a aparecer, porque eles vão conseguir sobreviver. Eles vão aparecer, eles sobrevivem, depois eles vão aparecer, tendo em vista que essa reprodução deles vão ser por esporos, então vai ser bem fácil deles chegarem lá e deles se fixarem, deles se penetrarem lá e dar origem a esses líquens, a esses bioindicadores, ok? Então aqui uma importância deles são as micorrizas e os líquens. As micorrizas, a associação de fungo mais raízes, e vai ajudar na fixação de nutrientes para essas raízes. Os líquens são fungos mais algas, o fungo protege a alga e a alga alimenta o fungo, tá? Outra coisa só para dizer em relação à importância no Enem, tá? Isso aqui cai bastante no Enem. Então fixa, anota, faz as anotações de vocês para não esquecer, ok? Bom, gente, então é isso. Só para encerrar, os fungos, eles fazem parte do reino fungi. Existe uma área que estuda os fungos, que é a micologia. Eles são eucariontes, eles são heterótrofos por absorção, eles podem ser uni ou pluricelulares. Existe uma relação muito grande com a natureza, a importância com a natureza, porque esses fungos, eles ajudam também na decomposição da matéria orgânica, devolvendo para o solo aquilo que foi retirado dele, parte daquilo que foi retirado. Existem as associações, que são os líquens e as micorrizas, que também são muito importantes. Eles podem se reproduzir sexuadamente ou assexuadamente, e são muito importantes também para a culinária, assim, na utilização dos cogumelos. É importante também lembrar que existem doenças que são causadas por eles, como as micoses, como a candidíase. Existem pneumonias que podem ser provocadas também por fungos, mas que não são comuns, ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima!